Olá, boa noite. Eu sou a Erika Leite. Nós estamos aqui no projeto Débora, Desperta Débora. Em mais um mês, nós estamos no mês de maio. E você, mulher que está nos ouvindo, seja ao vivo agora, ou seja essa mensagem gravada, você é muito bem-vinda e que Deus possa falar ao seu coração. Em nome de Jesus, amém? Então, nós estamos estudando aí o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. O primeiro capítulo, nós podemos falar um pouquinho a respeito de verdade ou consequência, né? Muitas vezes nós acreditamos na cultura do engano, onde tudo aquilo que a gente vai vendo na televisão, tudo aquilo que a amiga vai vendo, tudo a gente vai acabando pegando tudo para a gente. E Satanás ele vem e ele acaba nos seduzindo porque os estudos dizem que nós mulheres somos mais vulneráveis, né? Nós somos mais fáceis de cair em historinhas do que o homem, né? Então, algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E uma lição que teve desse primeiro capítulo é o diálogo interno que nós devemos ter conosco mesmos. Em Provérbios 23:7, que eu acho que é algo que é bem legal para a gente repetir, é porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se nós imaginamos, né, de que nós somos fortes, que nós somos grandes, que nós precisamos de algo, né, algo que está mostrando na televisão, assim nós vamos acreditar que nós estamos, né? Olha, eu preciso de tal coisa porque está mostrando ali. Ou então eu sou forte. Ah, não, eu não preciso, já estou completa. Então, assim, da forma que eu acredito que eu sou, é a forma que a nossa alma realmente vai ser, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver em tudo aquilo que a gente está acreditando. O segundo capítulo falava a respeito das mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. E ali nós pudemos estudar um pouquinho a respeito de que aquilo que nós acreditamos acaba revelando a forma que nós vivemos. Então, se eu acredito que Deus não é bom, né? Se Deus não me ama, se Deus é igual ao meu pai, às vezes eu tive um pai que não foi tão bom, não foi tão generoso, às vezes foi agressivo, se que Deus não é o bastante, que Deus é demais de restritivo, ah, eu não posso nada, por isso que não dá. Ou então Deus deveria resolver todos os meus problemas, isso vai refletir na minha vida. Talvez se eu acho que Deus deva resolver todos os meus problemas, eu vou ficar murmurando aí, né, a todos os ventos e pedindo para que todo mundo ore por mim, e às vezes eu mesma não faço nada, né? Então eu vou achando que Deus é quem tem que fazer, ou então Deus não é o bastante, ah, de repente eu vou indo em todas para onde o vento me leva, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado nas mentiras em que eu acredito sobre Deus. E hoje nós estamos no terceiro capítulo. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito de quais as mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas, né? E a primeira pergunta que a autora ela traz, como você pensa, né? O que você pensa, né? De que forma, como que Deus ele é para você? Então, assim, a forma que você acaba pensando sobre Deus é a forma que vai te afetar. Então, aqui, ó, uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos tudo e a todos ao nosso redor. Então, por exemplo, se eu acho que Deus é uma pessoa ruim, é uma pessoa punitiva, que tudo que eu vou fazer é muito pecado, eu vou viver ali uma pessoa medrosa, né? Eu vou viver, eu não vou agir por amor, amor ao Senhor, eu não vou fazer as coisas por obediência, eu vou fazer por temor, eu vou fazer com medo ali, eu vou ficar presa, eu vou ficar rígida. E ali eu começo a agir, né, dessa forma com todas as pessoas, né, ao meu lado. Então, às vezes, as pessoas que não conhecem Jesus não querem se aproximar desse Deus, um Deus punitivo, né, um Deus restritivo. Então, assim, uma das áreas afetadas, então, se a gente parar para pensar, né, a visão distorcida que a gente tem, mais a visão das áreas, uma das áreas afetadas pela visão que temos de Deus é a nossa visão que nós temos de nós mesmas. Ou seja, aquilo que a gente pensa que Deus é, se ele é punitivo, eu também vou acabar me punindo, eu vou afetar algumas áreas da minha vida, né? Então, e isso vai ser o quê? Se nós temos uma visão empobrecida de Deus, nós vamos nos empobrecer, nós vamos viver nesse mundinho pequeno, né? Se construímos em nossas mentes um Deus que é fraco e impotente e que não está no controle de cada detalhe do universo,
vamos nos enxergar como impotentes e nós seremos oprimidas pelas tempestades e circunstâncias que nos rodeiam. Se o nosso Deus é inútil, vamos nos enxergar como inútil, né? Então, a forma que a gente acredita que Deus é, e é aquilo que vai afetar na minha vida, e aí nós vamos ter essa visão empobrecida de Deus. Por exemplo, um outro exemplo que eu vou trazer. Se eu acredito que Deus é um Deus extremamente liberal. Ah, eu posso tudo, Deus me ama, aquela visão meio que universalista, né, que a gente fala. Ah, não, Deus ele me ama, ama do jeito que eu sou, eu não preciso, né, mudar. E aí os meus comportamentos, essa visão que eu tenho de Deus vai afetar os meus comportamentos, que são o quê? Talvez eu não sou tão obediente, talvez eu não tenha uma vida onde eu demonstre que há uma vida velha e uma vida nova, né? Então, isso quer dizer o quê? O resultado disso é uma visão empobrecida de Deus. E isso vai me afastando de Deus, porque o pecado vai me contaminando, né? Eu vou ficar com o mundo, um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja, né? Eu acho que Deus é universalista, ele é super, né, liberal em tudo que eu penso, em tudo que aquilo que eu quero agir. Então, dependendo da forma que você pensa. Então, isso depois, né, você pode parar para pensar como é que eu penso, né? E aí eu pude refletir. Eu penso que um Deus super amoroso, né? Um pai amoroso, um pai justo, né? Mas um pai amoroso que me ensina a olhar para os outros com muito amor, né? Então é isso que eu sempre busco em mim. Né? Então aí eu falo, puxa, Deus ele amou, Deus ele foi lá, ele pegava, né, nas pessoas assim, no íntimo das pessoas. Então essa é a forma que eu, Érica, acabo pensando em Deus. Então eu falo, é dessa forma que eu devo pegar. Então, quando eu pego um ser humano para cuidar, eu tenho que pegar com todo zelo, com todo cuidado, porque ali é uma alma, né? É um filho de Deus, né? Já que já não é mais uma criatura, um qualquer, é um filho de Deus e eu presto conta sobre aquela vida, né? Então, assim, que você possa refletir de que forma que você pensa. Então, se nós acreditamos em mentiras sobre Deus, também acreditamos em mentiras sobre nós mesmos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E aí o capítulo ele começa falando a respeito de quê? As mulheres acreditam em mentiras, como eu não tenho valor, eu preciso aprender a me amar, né? Eu não consigo controlar o meu jeito de ser, eu tenho os meus direitos, eu quero os meus direitos, a beleza física é mais importante que a interior, e eu não deveria ter de viver com desejos insatisfeitos. E aí a gente começa a entrar um pouquinho em cada um desses pontos, né? Por exemplo, eu não tenho valor. Muitas mulheres ouviram palavras na infância que elas guardam isso até hoje como verdades. Às vezes nem é tão latente, tão visível, mas no inconsciente, talvez elas acreditaram, né? Olha, você não presta, olha, você é burra, olha, você é muito demorada, nossa, você tem que ser mais atenciosa. Sabe, às vezes, quando a mamãe tá ali, hoje eu acho que a gente toma muito mais cuidado com isso, né? Mas eu digo assim, antigamente a gente vivia muito forte isso, né? Então, assim, só que assim, a gente não pode, a gente hoje em dia, a gente tem que pensar, nós somos novas criaturas em Cristo, e eu devo pensar o quê? Nós temos valor no Senhor, né? Então, Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, mas ele foi escolhido por Deus, né? E ele nos amou. Então, nós não temos que ficar buscando afirmação, aprovação, né? E em outras pessoas, né? Porque às vezes a gente espera a qualificação de valor em outras pessoas, mas o Senhor é quem nos amou. A Bíblia fala que Ele nos ama, que nós somos a pupila, né, dos olhos dele. Nós somos princesas. Eu fico imaginando. E aí esses dias ainda a gente estava lidando com o meu filho uma questãozinha dele estar voltando aí para São Paulo, para o Brasil, e aí eu estava pensando, eu falei, nossa, meu coração não estava pulando, ele estava galopando, sabe? Ele chegava a doer no meu peito, assim, tanto que pulava. E aí eu comentei com meu marido isso, falei, ai, como que tá teu coração? Eu falei, porque o meu tá galopando, eu falei para ele, né? Ele falou, o meu tá normal. Eu falei, como assim tá normal? Eu falei, por isso que Deus assemelha, né, o coração da mulher, né, de mãe, porque, nossa, eu fico pensando, graças a Deus, que bom, né, eu posso ter ele sobre os meus cuidados ali, e aí fui pensando várias coisas, ou seja, imagina, Deus, ele ama sim a gente, acho que quando a gente faz alguma coisa, o coração de Deus deve galopar, sabe, eu fico imaginando, então é essa a forma que eu penso, então você tem valor,
né? Porque Deus ele se alegra e ele associa o nosso amor materno com o dele. E aí às vezes as mulheres elas acreditam numa outra mentira, eu preciso aprender a me amar. E aqui que é um ponto que eu falei para vocês que virou uma chavinha em mim, porque eu nunca tinha escutado nada parecido a isso, que diz assim: muitas vezes nós distorcemos a verdade, porque de acordo com a palavra de Deus, nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele nos ama e nós somos preciosas para ele. No entanto, não somos nós que atribuímos este valor a nós mesmos. Jesus, ele ensinou que é perdendo a nossa vida que nós a encontramos. Ou seja, nós não precisamos aprender a nos amar, né? Porque nós já somos amadas, né? Então, assim, se nós é, a gente já tem que viver isso, né? Que nós somos criadas à imagem e à semelhança dele, né? Então, assim, esse valor já existe, nós não temos que aprender, já é algo que está na nossa pele, está intrínseco em nós, né? E aí ela começa a falar um pouquinho a respeito sobre o amor próprio, né? Que hoje em dia fala-se muito, né? A gente fala, amar o próximo como a ti mesmo. Só que para você amar o próximo, você tem que amar a você mesma, né? E aí é muito interessante a reflexão que ela faz. Né, que daí você pode concordar ou discordar, mas para mim eu nunca tinha escutado em nenhum lugar falando a respeito disso, que Jesus está dizendo que quando a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos, está querendo dizer que nós devemos dar ao outro a mesma atenção e o cuidado que naturalmente nós dedicamos a nós, pois a gente não ama o outro naturalmente, mas sim a nós. Nós já nos amamos naturalmente, né? Em Efésios 5, Paulo afirma que o marido deve amar a sua mulher como instintivamente ama ao próprio corpo, ou seja, a gente já ama, né? E é isso que ele vem falando. E aí fala ainda mais, complementa, né? Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Olha que interessante. Então, por mais que a mulher que tem estima baixa, né, que talvez aí você esteja me ouvindo, mas eu tenho a minha estima baixa, eu não consigo, eu preciso aprender a me amar. Eu acho que assim, com base nisso, né, a gente já se ama. Ninguém sai aí, né? Lógico, tem pessoas que se ferem, né? A gente sabe de históricos assim que as pessoas se ferem, mas as pessoas estão adoecidas. Eu digo em sã, né, condição, a gente já se ama. A gente já, sabe, todo mundo acaba usando o toalete e a gente tem o zelo de estar se limpando, de estar se cuidando, buscando tomar um banho, né? Por mais, às vezes a pessoa está depressiva, não vou tomar banho todos os dias da semana. Tem algumas coisas assim que acontecem, né? Mas a gente acaba se amando. Então, Cristo ele vem falando o quê? Que nós não precisamos. Na verdade, Cristo não, né? Na verdade, o capítulo que ela traz fala nós precisamos, é uma mentira, né? Que nós precisamos aprender a nos amar porque a gente já se ama. E na verdade, Cristo ele vem falando que nós precisamos amar naturalmente o outro, assim como a gente já se ama naturalmente. Então ele fala assim que estamos constantemente cuidando de nós mesmas. Nós profundamente nós somos sensíveis aos nossos próprios sentimentos. Olha só o que me pegou. E as nossas próprias necessidades. Nós sempre conscientes de como as coisas e as pessoas nos afetam. Ou seja, às vezes a gente está sempre olhando para nós, né? Ai, fulano falou isso, isso, isso. Nossa, mas ele não teve o menor respeito por mim, né? Nós somos sensíveis àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente quer, né? O nosso dinheiro, a gente vai lá, a gente guarda para comprar tal coisa, a gente vai indo, né? É tudo eu. Olha que interessante que ela vai abrindo um leque na nossa visão. O motivo pelo qual algumas de nós se machucam tão facilmente não é porque nós odiamos a nós mesmas, mas porque amamos a nós mesmas. Nós queremos ser aceitas, nós queremos ser bem tratadas, nós queremos ser valorizadas. Se não nos importássemos tanto com nós mesmas, não estaríamos tão preocupadas com não ser rejeitada, negligenciada e maltratada. Isso é uma pura verdade, né? Então, assim, a gente já se ama, né? Então, assim, nós queremos a todo instante, né? Querendo ser aceita, nós queremos ser convidadas para todas as festas, e às vezes, quando tem alguma festa que a pessoa não convidou a gente, porque às vezes tinha um número restrito, a gente já se sente mal, né? A gente quer estar ali no Ibope, a gente quer curtida, a gente quer estar, sabe, sempre visível, né? A gente não
ninguém deseja ser rejeitada, negligenciada e maltratada. E isso ela conclui dizendo o quê? Que ela continua, né? Aqui para mim pegou, peraí. Opa. Ela continua na mesma ideia de dizendo que nós precisamos, na mesma ideia que nós não precisamos aprender a nos amar, pois a gente não se odeia. Nós precisamos aprender a negar a nós mesmas para poder fazer tudo o que não vem naturalmente, ou seja, amar de verdade a Deus e aos outros. Porque quando a gente só fica olhando para a gente, né? Só para gente, só querendo, eu fui rejeitada, eu fui maltratada, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a gente não tem olhos para o outro. Quando a gente deixa de olhar para a gente, né? Eu me lembro que quando eu era novinha, onde eu trabalhava, tinha o serviço médico, né? Um PSzinho lá para funcionário. E aí eu lembro que eu tinha uma cólicazinha menstrual, eu descia lá, tô com cólica, que será que é? Que não sei o quê. E eu descia, toda hora eu tava lá. E um dia a enfermeira falou para mim, Érica, você precisa ter um filho. Ela falava, você precisa ter um filho, porque o dia que você tiver um filho, essas dores tudo vai sumir. E é mais ou menos nesse contexto, né? Quando a gente para, né? Eu nem não tenho mais tempo, né? A gente não tem às vezes tempo de ter as nossas dores, né? Porque a gente tem que correr tanto. É nesse sentido. Então, quando a gente para de olhar para a gente começa a olhar para o outro. E ela finaliza esse tema mencionando que o problema não é sobre a baixa autoestima ou uma visão medíocre que nós temos sobre nós mesmas. A questão crucial é a visão medíocre que nós temos a respeito de Deus. Às vezes a gente acha que Deus sabe, é um bobinho. Às vezes a gente acha que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, sabe? Que a gente sai orando e que ele vai completar todos os nossos desejos, né? E não é assim. Deus é muito além disso e deseja muito além das nossas vidas, né? Nós já somos amadas por Deus e nós temos que tirar o olhar do nosso eu e amar as pessoas, tá bom? O outro tópico, ela fala, não consigo controlar o meu jeito de ser. Às vezes a gente vive sobre mentira, né? Sobre o peso. Meu peso é hereditário. Minha mãe era assim, minha avó era assim, né? O comportamento. Meu comportamento, eu sou agressiva, eu sou assim porque eu sou espanhola, né? Tem um jeito meio grosseiro. Eu falo assim, então assim, preguiça, né? Eu sou preguiçosa, meu avô é baiano, né? E a gente vai indo, sempre nomeando, sempre achando algum padrinho para tudo aquilo que a gente tem. Às vezes eu sou uma pessoa muito negativa, às vezes eu tenho uma boca que eu não consigo controlar, né? Eu tenho uma boca grande, né? Então, ao invés de assumirmos a responsabilidade pessoal das nossas escolhas e das nossas atitudes, ela fala no livro que a gente vai arrumando justificativa para tudo aquilo que, no fundo, nós sabemos que não são agrados de Deus. Né? Então, por exemplo, os meus hormônios, né? Os meus hormônios estão latentes, então, assim, por isso que eu fico mal-humorada. Minha casa é tão pequena, o dia que eu tiver uma casa maior, né? Eu vou arrumar, eu vou organizar, vou arrumar do jeitinho que eu gosto, né? Meu trabalho é muito estressante, filho, me deixa quieto, né? Nossa, não falo com ninguém, não quero me relacionar porque meu trabalho é estressante. É a época do mês, por isso que eu tô assim chata. É muito cansaço. Eu tenho falta de apoio aqui dentro de casa, no trabalho, na família, na igreja. Eu não trabalho porque eu sempre vou acabar tomando a frente e fico sozinha, né? Não aprendeu a lidar com problemas, né? Às vezes a gente fala, minha mãe não aprendeu a lidar, minha mãe não me ensinou, eu também não, e aí a gente vai enfiando tudo para baixo do tapete, né? A gente não consegue nunca resolver os problemas, né? E a gente vai indo, eu fui abusada quando na minha infância, e por isso que eu não acredito nas pessoas, né? O meu ex-marido acabou com a minha autoestima, e assim vai, né? Então ela fala assim, que para tudo isso há solução, né? Por mais que dói, cada um tem a dimensão daquilo que passa, né? Só uma pessoa que foi abusada, ela sabe, né, a dificuldade que ela tem de olhar para um homem, de olhar para uma figura masculina, mas isso é tratável. Né? Principalmente em Deus é tratável. Hoje existem aí formas de se tratar na terapia, isso e aquilo, mas também em Deus. E a gente precisa o quê? Assumir essa responsabilidade e não ficar apadrinhando. Eu tenho esse problema, aquele outro problema, e a gente fica arrumando sempre padrinhos e a gente vai se excluindo de resolução. Compreende? Então, quando nós queremos, conseguimos mudar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando conhecemos a verdade, nós podemos nos libertar das correntes do nosso passado, de nossas circunstâncias e até mesmo de hábitos profundamente arraigados.
Então, às vezes, tem gente que gosta de ficar passando por alguns problemas, eu digo, ficar lambendo as feridas, né? A gente fala muito nisso, sabe? Lambendo as próprias feridas, querendo que todo mundo tenha aquela dó dela, né? E a gente vai indo naquela autocomiseração, né? E a gente vai tendo dó da gente, e aí parece que nada evolui, nada cresce, né? Por quê? Porque a pessoa ela gira como se fosse em volta de um óleo. Então, assim, é uma mentira quando a gente para e a gente fala, ah, não consigo controlar o meu jeito, não consigo controlar o meu peso, não consigo controlar meu comportamento. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Outro tópico bem legal que ela fala é a respeito dos meus direitos, né? Às vezes a gente acha que em tudo, né, a gente tem os nossos direitos. E aí ela disse, eu não estou conseguindo. Ah, disseram as mulheres que exigir os seus direitos era o caminho para a felicidade e a liberdade. E o melhor, se um dos seus direitos for violado, você tem o direito de protestar. Então, às vezes, sem a gente perceber, né, a gente vai caindo nesse mundanismo que hoje está aí. Né? Olha, você é dona do seu corpo, você faz o que você quer, que é o que todo mundo hoje muitas vezes está pregando, né? Olha, o caminho da felicidade é a liberdade, né? E talvez foi a liberdade que Adão e Eva buscou e eles erraram. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é só os meus direitos. O livro traz o exemplo de Jonas, né? Jonas ele achou que ele tinha o direito de protestar para não pregar onde ele queria, pois ele tinha o direito de não gostar do povo ninivita. Então, Jonas, ele ficou tão irritado que ele implorou a Deus que tirasse a sua vida. Tais pensamentos eram como se fosse uma birra emocional. O Senhor não demonstrou simpatia pelos sentimentos feridos de Jonas, apenas perguntou se a sua ira era razoável. Ao invés de responder, Jonas quis esperar o Senhor mudar de ideia e destruir a cidade, de destruir a cidade. Não, e destruir a cidade. Foi quando ele e sentou-se e Deus fez crescer uma planta acima da sua cabeça para lhe fazer sombra. Jonas ficou muito contente, mas, ou seja, ele tinha as suas emoções controladas pelo fato de acreditar que os seus direitos, as suas vontades estavam sendo respeitadas. Então Deus ficou triste de novo quando a lagarta depois, Jonas ficou triste de novo quando a lagarta comeu a planta e Deus perguntou: é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte? E como toda essa história muitas vezes é parecida com a nossa história, com a nossa vida. A única maneira da gente sair dessa montanha russa espiritual é ceder todos os nossos direitos àquele que detém todos os direitos. Essa é a verdade, e a verdade que vem para nos libertar. Às vezes a gente não está ali, está em algum ambiente, né? Meu marido, ele é muito passivo no sentido assim espiritual mesmo, sabe? Eu aprendo muito com ele, né? Porque eu já sou mais assim, e ele é mais contrito ali, mais ele tem um outro jeito, né? E ele consegue, eu digo que acertar muito mais. Então, às vezes, tudo a gente acha, não, mas a pessoa fez errado, né? Mas peraí, eu tenho que chamar. E ele fala, deixa pra lá, né? O próprio Deus vai estar à frente de tudo isso, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem direito, 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 e a gente quer ir atrás de tudo, né? E às vezes a própria vida ela vem e ela ensina as pessoas. Né? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu tô emocionalmente fazendo birra para Deus, igual o Jonas fez. Né? Jonas foi, se escondeu, não queria, né? E às vezes a gente age da mesma forma. Às vezes Deus vem, fala com a gente para fazer alguma coisa e a gente vai lá, a gente se esconde, a gente rodeia. Aí Deus vem, dá alguma coisinha para a gente vai lá, a gente se alegra, igual uma criança. Aí tira o brinquedo da gente, a gente acaba se entristecendo, né? Que eu e você possamos refletir em tudo isso. O quanto nós somos pequenas, né? O quanto nós somos meninas também para lidar com todas essas situações. Deixa eu ver. A beleza. Tinha algo. A beleza, às vezes a gente acha que a beleza
exterior, ela é muito mais importante. E às vezes a gente fala, ah, não, imagina, eu não ajo dessa forma. O inimigo, ele conseguiu que Eva desse mais valor à aparência física do que às qualidades menos visíveis, como a confiança que Deus tinha sobre a vida dela e a obediência que Deus tinha pedido. Ou seja, Deus pediu que ela só não comesse de uma, mas de todas as outras do jardim, né? E Eva, a Bíblia fala que ela achou bonita, que a fruta era bonita e ela foi ali pela beleza. Então, ironicamente, a busca da beleza física é uma meta inatingível e ilusória, né? Ela vai estar sempre fora do nosso alcance. Você pode reparar, quanto mais a gente tenta ficar bem, mais parece que a gente se cobra mais ainda, né? Então, nós devemos estar atentas quanto tudo aquilo que a gente acredita, porque o modo que a gente acredita é a forma que a gente acaba vivendo. Né? Então, assim, se eu me acho, sei lá, feia, o meu cabelo feio, eu vou estar sempre entristecida, sempre reclamando. Então, assim, se acreditamos que algo não é verdade, como agir de acordo com tal mentira, isso me leva à escravidão, ou seja, eu vou estar sempre reclamando sobre alguma coisa, nunca vou estar feliz. Então, eu vou viver escrava de um sentimento, sabe, de uma reação, de dinheiro, né? Que às vezes eu vou lá, fico indo de cabeleireiro em cabeleireiro para tentar arrumar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que a gente está, às vezes, caindo nesse golpe, né, de Satanás, que é o quê? Acreditar que a nossa beleza física é muito mais importante que a interior. Então, muitas mulheres vivem em comparação, em inveja, em competitividade, em promiscuidade, vícios sexuais, distúrbios alimentares, trajes para ter atenção, né? Então, às vezes, a lista é bem grande de atitudes e comportamentos enraizados em uma falta visão de beleza, né? Que é bem extensa essa lista. Ou seja, às vezes as pessoas acabam tendo distúrbios alimentares. Por quê? No sentido de que não se alimenta bem e vão ficando escrava, porque elas querem emagrecer, emagrecer, emagrecer. Sabe? Vícios sexuais. Às vezes tem gente que o próprio sexo nu e cru já não satisfaz mais. Tem que estar sempre tendo um monte de brinquedinho, um monte de coisa, tem que estar assistindo vídeo, isso e aquilo, já não satisfaz mais. Às vezes o marido acaba caindo na pornografia porque o nu e cru já não satisfaz mais. Sabe, às vezes aquela mulher ela não se sente amada que ela acaba usando trajes meio promíscuos, né? Acaba se competindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O que pode libertar as mulheres dessa escravidão é a palavra da verdade, é a gente parar e verificar o que aqui em Provérbios 31 que fala: a beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é elogiada. Então o que é condenado é termos orgulho da beleza que Deus nos deu. É darmos atenção excessiva à beleza física ou cuidar das questões físicas enquanto negligenciamos assuntos do coração. Então, vista-se de forma que reflita a sua vocação. Eu gosto muito quando a Bíblia fala que nós temos uma vocação, né? Nós somos vocacionados a sermos filhas de Deus. Então, isso assim já diz para mim muita coisa, né? Quando eu digo para Débora, olha, Débora, você tem vocação para lidar com música. Então, a Débora ela vai buscar todos os atributos, ela vai buscar se especializar, ela vai buscar trabalhar naquela área porque é a vocação dela. Quando eu digo, olha, você tem uma vocação para ser filha do Senhor, isso é gigantesco para mim, sabe? Eu tenho que ponderar muitas coisas em minha vida porque Deus trouxe no meu coração essa vocação. E a gente já está chegando ao fim e ter não deveria ter de viver com os desejos não satisfeitos. Muitas vezes a gente acredita nessa mentira, sem a gente saber. Nós lidamos com muitas pessoas insatisfeitas, tentando preencher o vazio do seu interior, porque elas cresceram em uma cultura de que se está com fome, coma. Se quer comprar algo que não pode pagar, passe o cartão de crédito. Se envelheceu, tá aí o Botox. Né? Então, assim, eu quero um perfume, eu quero um cruzeiro, eu quero uma ida ao shopping, eu quero um novo corte de cabelo, porque eu não estou me sentindo bem, né? E aí eu quero um novo corte de cabelo radical, depois eu até me arrependo, né? Então, assim, um novo marido, uma pizza com queijo caindo, ou seja, tudo o que quiser você terá. E às vezes a gente vai caindo numa cultura do engano, né? Que não é dessa forma, né? Às vezes parece que tudo é muito descartável.
Então, às vezes, os nossos desejos não vão ser satisfeitos. Nós não nascemos para ter todos os nossos desejos satisfeitos, né? Então, nem sempre os nossos desejos são pecados, mas é pecado desejar que todos sejam realizados nessa terra. Por exemplo, às vezes tem gente que tem desejo sexual, né? Uma fome física aí, ela fala muito a respeito desse desejo sexual e a pessoa, enquanto não se sacia, às vezes não vai ser saciado, né? Então, às vezes, assim, casa com um marido que não tem o mesmo potencial que ela, ou às vezes o marido casa com ela que não tem o mesmo potencial. Então, assim, a gente precisa, não é só disso que a gente vive, né? Ou então a pessoa vive com fome, vive aí, sabe, desesperada, né? Querendo comer, 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 e aí fica triste porque não pode ir em tal restaurante. Gente, é loucura, mas é verdade. Então, nós precisamos entender que os nossos desejos mais profundos não podem ser satisfeitos por nenhuma pessoa e nenhuma coisa. Deus nos fez assim para que possamos nos satisfazer somente nele. Então, cabe a nós, sejamos casadas, sejamos mães solteiras ou que não sejamos mães, entregar os nossos desejos ao Senhor e confiar que Ele realizará, e nos cabe cuidar da visão que temos de Deus e das mentiras sobre Deus que acabarão nos enganando e enganando a relação que a gente tem com o pecado. Sabe? Porque às vezes a gente vai achando que o pecado é, tudo que eu faço, não é pecado. Não, não preciso agir dessa forma. Nossa, estou sendo muito rigorosa. Então eu preciso tomar muito cuidado. E a forma que eu penso sobre Deus e a forma que eu penso sobre mim mesma. Então eu queria só repetir aqui, eu não tenho valor. Nós temos valor porque o valor foi dado pelo Senhor. Eu preciso aprender a me amar. Não, a gente já se ama. A gente só precisa, se às vezes há uma depressãozinha aqui, uma coisa ali, a gente só precisa cuidar disso e a gente precisa começar a olhar para a gente, né? Um pouquinho menos para a gente, um pouquinho mais para os outros e para Deus, né? Eu não consigo controlar o meu jeito de ser, eu consigo. Eu preciso tomar a responsabilidade, eu preciso ser autorresponsável. Eu tenho os meus direitos, nem sempre a gente tem os nossos direitos, nem sempre tudo vai ser da forma que a gente quer, né? Então, assim, a beleza física, a gente precisa se cuidar, sim, né? O pastor Wagner, inclusive, ele sempre fala, né, que o marido deve cuidar muito bem da esposa nesse sentido, deixar ela no cabeleireiro, sim, mas aqui o livro fala um pouquinho de exageros que hoje em dia, né? E às vezes você vê mulheres tão fúteis e lindas, né? E eu não deveria ter de viver com desejos insatisfeitos. Não, não tenha isso no seu coração, senão vai ficar algo pesado, porque a gente vai ter desejos que são muito insatisfeitos. E é somente no Senhor que a gente vai ser satisfeitas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, engrandecemos de forma gigantesca e majestosa o teu nome, Pai. Pois o Senhor é Deus, o Senhor nos escolheu para sermos chamadas de tuas filhas. Nós sabemos que o Senhor nos ama, ó Pai, e que o Senhor já nos ensinou a nos amar, e que nós temos que aprender, ó Pai, a amar o nosso próximo e ao Senhor de forma muito natural, ó Pai. Que o Senhor possa colocar intrínseco no nosso coração um preenchimento do Senhor, que nós possamos ser satisfeitas, assim como a tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a água, o Senhor é a comida. Às vezes, ó Pai, nós não nos sentimos satisfeitas, e isso vem do nosso próprio eu, o nosso pecado. Por isso, nos ajuda, Pai. Nós nos rendemos a Ti como mulheres, como mães, como esposas, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos coloque responsáveis, ó Pai, sobre todos aqueles pecados que às vezes nós não temos enxergado, que nós possamos verificar, que nós possamos, ó Pai, analisar, que nós possamos aprender a lidar com os pecados que não têm permitido que nós cresçamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser satisfeitas no Senhor, Pai. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração, na dimensão de que cada uma de tudo aquilo que nós precisamos crescer, ó Pai. E que nós tenhamos a certeza que somente em Ti, ó Pai, seremos satisfeitas, porque nada no mundo, nenhuma pessoa, e nada, viagem, coisas, nada vai nos satisfazer da forma que o Senhor. Obrigada por esta palavra, obrigada por estudo desse livro, por cada mulher que está ouvindo esta palavra. Abençoa em nome de Jesus. Amém.